Como aplicar a descrição fenomenológica nos seus casos clínicos? Meu nome é André Toso e eu ajudo terapeutas a se tornarem mais seguros e referência usando a fenomenologia na sua prática clínica. Já subscreve o canal para receber mais vídeos como esse. Eu recebo muitas perguntas falando a respeito de diagnóstico, de como a gente pode trabalhar com a fenomenologia na nossa prática mesmo, né? E é por isso que eu criei esse canal e é por isso que eu ensino as pessoas a fenomenologia na prática clínica. Porque a fenomenologia muitas vezes está muito nas teorias e nas abstrações intelectuais. E chega na prática clínica, muitos psicólogos não sabem o que fazer. Não sabem quais ferramentas usar, como é a postura fenomenológica. E por isso é tão importante a gente falar sobre as descrições fenomenológicas. O que são as descrições fenomenológicas? É nós olharmos para o paciente e captarmos aquilo que está mais profundo no paciente, o ser do paciente, e não as questões ônticas do paciente. Existe aqui um primeiro conceito que é muito importante vocês entenderem, que o Heidegger traz na sua obra, é a diferença ontológica. A diferença ontológica é a diferenciação entre ser e ente. O ser diz respeito ao ontológico, é aquilo que move as coisas. E os entes são as coisas do mundo, né? E dizem respeito ao mundo ôntico. Então, quando a gente. Vou dar um exemplo mais fácil que eu vejo, que é de uma árvore, né? A árvore, o mundo ôntico dela, o ente dela, é o tronco, é as folhas, é os galhos, né? Isso é a parte do ente da árvore. Agora, aquilo que faz a árvore crescer e aquilo que dá vida à árvore é o ser da árvore. Tem uma diferença. E no ser humano, isso se apresenta de forma irreconciliável. Existe uma articulação entre ser e ente, ou seja, o meu ente, o meu corpo, a minha presença, ela está totalmente conectada com o meu ser. Porque sem o meu ser, eu não teria essa presença, eu não teria esse corpo. Então, essa articulação entre ser e ente no homem é o que Heidegger vai chamar de ser no mundo, ou Dasein, ou ser aí. Então, essa é a primeira coisa que é preciso compreender. A visão fenomenológica existencial de Heidegger para a prática clínica, ela olha para o ser do paciente, ela questiona e traz o ser do paciente à tona e não trabalha com o ente. O que é o ente? O ente é as questões cerebrais, as ligações sinápticas, a parte da estrutura cerebral ou o aparelho psíquico, como a psicanálise chama. Não, a fenomenologia não trabalha por aí. Ela não tem esses conceitos universais que tentam aplicar no singular. Nada de errado com isso. Cada teoria, cada técnica trabalha do seu ponto. E nós não precisamos julgar isso, né? O importante entender é que na fenomenologia é diferente, né? A fenomenologia busca trazer as coisas elas mesmas. E as coisas elas mesmas, para o Heidegger, está no ser do homem. E é o ser do homem que a gente tem que trabalhar, e é o ser do homem que a gente tem que refletir e conhecer melhor. Primeiro, o terapeuta precisa conhecer o seu próprio ser, questionar o seu próprio ser, para depois ele poder auxiliar o paciente nesse questionamento, nessa busca pelo seu próprio ser. Então, os diagnósticos na fenomenologia são bem diferentes dos diagnósticos no modelo científico natural. O Heidegger traz isso muito bem nos seminários de Zolikon. Essa que é a obra principal de Heidegger falando a respeito da psicoterapia, talvez a única, em que ele realmente fale para terapeutas, para psicanalistas, para psiquiatras, para psicólogos. E ele explica que todo modelo científico natural tem uma influência muito grande, principalmente das leis de Newton, né? O físico Newton. Existem 3 leis de Newton e essas leis expressam leis da matéria no tempo e no espaço. Ou seja, Newton pega matéria e vê como ela se comporta no tempo e no espaço. E em cima disso, ele conseguiu criar uma base científica muito importante para a construção de prédios, para tudo que a gente vê no mundo hoje, tem uma base muito newtoniana, né, dessa física material. Mas isso foi transposto para as ciências humanas, foi transposto para a psicologia, foi transposto para a psiquiatria. Então, todos os diagnósticos e os chamados transtornos mentais partem dessa leitura. E por que para o Heidegger essa leitura é equivocada? Porque essas leis de Newton elas foram feitas para a matéria. Mas o homem não é apenas matéria. Nós temos a nossa matéria do corpo físico. O nosso corpo físico, ela atende a essas leis newtonianas, no espaço e no tempo, né? O nosso corpo físico. Mas existe algo além no ser humano, que é o ser. O ser não está
sob as regras dessas leis de Newton. O ser está para além dessas regras, porque essas regras elas foram criadas pelos homens, e o ser está além dos homens. Ele não obedece à vontade do homem. Então, é só a gente observar a natureza, é fácil da gente ver isso. A natureza não obedece às leis do homem, a natureza obedece à sua própria lei. Porque o homem faz parte da própria natureza. Ele é a natureza. Ele não tem uma natureza rígida, o homem. Ele é a própria natureza se manifestando. Então, nessa manifestação da natureza, a gente não tem como ser regidos por leis feitas pelo homem. A gente é regido pelas leis da natureza. E essas leis são diferentes das leis de Newton. As leis de Newton têm como base a causalidade, que gere praticamente todo o campo científico atual. A causalidade mostra uma sequência de acontecimentos controláveis, ou seja, acontece uma coisa que desemboca em outra coisa, que vai desembocar em outra, e assim tem uma causalidade, tem uma lei de causa e efeito em todas as coisas. E isso é notável na matéria. Porém, no ser do homem, isso é um pouco diferente, não funciona da mesma maneira. Esses acontecimentos existenciais do homem, eles não têm uma causalidade controlável, diferente da causalidade controlável da matéria. A matéria, a gente observa a matéria e a gente tira pressupostos de acordo com aquela visão científica de que se isso acontecer, vai acontecer ou isso, e se isso acontecer, vai acontecer isso ou isso. E a gente vai criando essa causalidade, de forma quase artificial também, para a gente poder ter um controle a respeito daquilo. Mas com o homem isso não funciona. Os acontecimentos existenciais do homem estão para além da razão. Eles acontecem de uma forma muito diferente. Por quê? Por causa dos sentimentos, dos afetos, das emoções. Essa parte, ela não é controlável pela causalidade como a gente conhece. Porque a causalidade como a gente conhece, ela está num tempo e num espaço, num tempo cronológico, ou seja, um tempo da agenda, o tempo do cronograma, o tempo que foi criado pelo homem para poder organizar a existência. Mas o tempo dos sentimentos, o tempo das emoções, é um outro tempo. É o tempo que a gente chama de cairológico. Um tempo em que passado, presente e futuro estão completamente articulados. Então não é possível a gente falar de psicoterapia usando o método newtoniano da causalidade. Isso é impossível, porque existem diferenças fundamentais que não podem ser ignoradas. Uma memória afetiva do passado, ela impacta o presente e o futuro do paciente. Então é impossível a gente falar que algo que aconteceu no passado vai causar alguma coisa única e específica e depois no futuro também. Por quê? Para cada experiência humana, para cada pessoa, é de uma forma diferente. Aquela causalidade é diferente. Abre o mundo de uma maneira diferente para cada ser humano. Não é igual. Mas o problema central é que esse modelo de causalidade ele foi levado para a psicologia e para a medicina como um único modelo possível. Mas ele fala da matéria. E nós não estamos falando de matéria. Para a medicina, na maioria dos casos, funciona no momento de uma intervenção. Uma cirurgia, por exemplo, alguma doença que precisa de um diagnóstico, que precisa ser tratado de certa forma universal para todos os casos, Mas na psicoterapia é diferente. O que move a pessoa à psicoterapia normalmente não pode ser medido. O Heidegger fala de forma muito clara que nem tudo pode ser medido. Uma tristeza não pode ser medida. Uma alegria também não pode ser medida. Então, nós não trabalhamos com medidas e calculabilidade. Nós trabalhamos com um pensamento meditativo a respeito do que o paciente traz. E aqui começa a descrição fenomenológica. A descrição fenomenológica não está dentro do espaço cartesiano e nem do tempo cronológico. A descrição fenomenológica está numa espacialidade afetiva e numa temporalidade afetiva. O que isso quer dizer? Quando acontece algo com uma pessoa, o sentimento ele não tem passado, nem presente, nem futuro. Ele está sempre aí, porém encoberto. E esse sentimento ele precisa ser desvelado, ou seja, algo que estava velado e que precisa vir à luz, precisa ser desvelado. Mas ele está sempre presente. Não existe tempo cronológico nos acontecimentos afetivos. Então, o que move a pessoa a fazer psicoterapia está além do tempo e do espaço cartesiano. Está numa outra temporalidade, numa outra espacialidade.
que vem do coração, não vem da mente, vem do coração do paciente. E a gente precisa olhar para aquilo que vem do coração do paciente. E o que é isso de vir do coração e não da mente? É aquilo que vem do sentimento da pessoa, daquilo que ela está sentindo. Porque aquilo que ela sente é o que vai abrir o mundo para ela como um mundo através das tonalidades afetivas. E é nessa abertura de mundo que ela vai se confrontar e se defrontar com a existência, com a realidade. E a realidade dela vai se moldando de acordo com essa vibração do sentimento. Ou seja, de acordo com essa tonalidade afetiva que abre mundo como mundo. Então, se esse sentimento é um sentimento negativo, um sentimento de tristeza, por exemplo, um sentimento de rancor, todo mundo dela vai se abrindo nessa coloração, nessa tonalidade de agressividade, de insegurança, de medo, por exemplo, de tristeza. E todas as relações dela, todos os modos de estar no mundo e de se relacionar com o mundo, de ser com os outros, vai se contaminando por essa tonalidade afetiva, né? Isso normalmente tem relação com uma memória afetiva que está presente, porém velada, e que precisa ser desvelada para ela, para que ela possa mudar esse sentido que traz essa tonalidade afetiva tão triste para ela. Isso não está dentro de uma causalidade de nexo racional. Aqui a gente está falando de uma causalidade atemporal e de uma causalidade do sentimento, que tem leis diferentes da física clássica. Não que as leis de Newton estejam erradas, elas estão corretas no uso que lhes foi atribuído para a gente enxergar a causalidade da material. Mas a causalidade espiritual ou a causalidade do ser, a causalidade daquilo que é mais profundo, é outra causalidade. Ela é diferente e a gente ainda não tem condições, pelo menos por enquanto, eu falo por mim, né? Não tem condições de saber exatamente como ela se desenvolve, como ela se dá. A gente precisa estudar isso, a gente precisa se abrir para essa possibilidade, porque a nossa visão está impregnada dessa visão científico-natural. E é comum que seja assim. Nós estamos na era da técnica. A era da técnica é a era em que tudo está à disposição para um fim, para um meio. Ou seja, a gente pega a natureza e cria meios para que essa natureza nos dê recursos. Por exemplo, uma hidrelétrica. A gente tem um rio e a gente cria uma hidrelétrica que tira a essência do rio, tira o ser do rio para nos servir. E não tem nada de errado com isso. Ainda bem que podemos fazer isso. Mas a gente não pode esquecer da essência do rio. Se uma pessoa olha para um rio e só vê essa utilidade da hidrelétrica, ela perde a visão para a essência do rio, né? Para a beleza dele e para o fato de que é pelos rios que a água chega ao mar, por exemplo, né? Uma coisa que é a própria natureza que faz e que a gente já perdeu o contato com isso porque a gente pensa num rio muitas vezes para navegar ou para ter uma hidrelétrica ou para servir de alguma forma, ou a gente abandona, como no caso de São Paulo, por exemplo, né? Você tem o Rio Tietê, o Rio Pinheiros, que são esgotos a céu aberto, ou seja, eles foram completamente abandonados, porque eles não têm uma utilidade prática ali na cidade. Eles poderiam ter muita utilidade para o nosso ser, né? Para a gente passear. Quem já foi na Europa sabe, né? Os rios bem tratados viram parques, viram lugares de convívio entre as pessoas, traz bem-estar, traz saúde emocional. Em São Paulo, os rios foram esquecidos porque não estavam olhando para o ser das coisas, estavam olhando puramente para os resultados, para os entes, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai com um diagnóstico fechado para o paciente, quando a gente vai totalmente formatado procurando o que aquele paciente tem, a gente perde a essência do paciente, assim como São Paulo perdeu a essência do rio. Assim como uma pessoa que só vê o rio pela hidrelétrica perde a essência do que é o rio. E nós fazemos isso o tempo todo na era da técnica. Nós olhamos para o paciente já procurando uma patologia, já procurando um diagnóstico e uma forma de resolver, de solucionar aquele problema dele. E essa forma de ver, de olhar, esse modo de visão de mundo é um modo que está impregnado no terapeuta, em todos nós. E nós precisamos começar a tirar essas amarras, tirar isso do nosso olhar, para a gente poder ver a essência do ser do paciente. E vendo a essência do ser do paciente, a gente pode trabalhar aquilo que interessa. É como se fosse uma casca, uma cebola, e a gente vai tirando as cascas, né? Você já descascou uma cebola, já viu como ela tem gomos assim? E no centro tem aquela parte mais dura, o núcleo dela.
O ser é esse núcleo. A gente precisa retirar toda essa capa dos entes, né, que a gente está acostumado a olhar. Então, quando você olhar para um paciente, na descrição fenomenológica, você nunca vai olhar para a patologia dele. Você nunca vai olhar aquele paciente como um deprimido, como um ansioso, como uma pessoa que sofre de um transtorno mental. Não, você vai olhar como um ser humano que está sob algumas privações existenciais por motivos que a gente precisa investigar e que às vezes, e muitas vezes, o próprio paciente precisa investigar, porque ele não tem clareza a respeito disso. E o terapeuta vai ser aquele que vai auxiliar ele nesse processo de autoconhecimento, de se conhecer mais, de ir tirando essas cascas de cebola para encontrar o núcleo da sua essência do seu ser. E lá, nesse núcleo da essência do ser, está a saúde integral. E não essa saúde, assim, puramente física ou fisiológica, mas a saúde do ser do paciente, que vai trazer a motivação. Porque a motivação que leva o paciente a ir a algum lugar, a projetar sentido, a projetar futuro, a se abrir para o mundo, esse sentido mais originário está nesse núcleo, no ser do paciente. E é ele que vai trazer a motivação para o paciente fazer algo. Se a gente fica olhando o paciente só pelos entes, só pela maneira como o cérebro dele funciona, ou se a gente só conversa com ele a respeito de coisas muito práticas, não entra na profundidade das questões, nós ficamos na superficialidade terapêutica. E a superficialidade terapêutica, ela às vezes é confortável para o paciente e para o terapeuta, mas ela não traz resultados. E o paciente fica derrapando e o processo terapêutico fica longo, demorado e pouco reflexivo. Então, aquilo que move o paciente, seja para a privação existencial, seja para a saúde, aquilo que move ele na sua abertura de mundo, depende do sentimento dele, depende dos afetos dele, depende da afinação afetiva dele, da tonalidade afetiva que abre mundo para ele. E é isso que uma descrição fenomenológica real observa. Ela descreve o modo como a afetividade impacta o paciente. E tem duas formas da gente ver isso de uma forma mais objetiva, que é o modo como o ser do paciente lida com a temporalidade e com a espacialidade. Se ele lida com a espacialidade de uma forma restringida, difícil, dura, ele está mais conectado numa tonalidade afetiva ligada à depressão. Se ele, na espacialidade, está mais solto, mais disperso, ele está mais ligado à ansiedade, por exemplo. Então, esses são modos didáticos da gente poder fazer uma descrição fenomenológica do modo como o paciente se comporta no mundo, pela espacialidade. E na temporalidade a mesma coisa. Como é que está o tempo para esse paciente? O tempo não passa, é pesado, é duro, não tem sentido, mais deprimido. O tempo é acelerado, está sempre projetando o futuro, nunca está presente. A gente está falando mais de ansiedade. Então são pequenas descrições fenomenológicas que a gente pode ir observando no paciente. E outra descrição fenomenológica importantíssima é de como uma memória afetiva atua naquele paciente. Então, algo que aconteceu na infância, uma memória afetiva traumática, por exemplo. Como ela abre-se no tempo e abre a tonalidade afetiva daquele paciente. Como essa memória abre essa tonalidade afetiva? Então, um paciente muito inseguro, com muitas incertezas, com muitas dificuldades de relacionamento, a gente olha para essas memórias afetivas que abriram o mundo como mundo, porque é as memórias afetivas unidas é que abrem a tonalidade afetiva, a gente pode encontrar descrições de como aquele paciente se sente. Isso que é importante. A gente, sempre na descrição fenomenológica, perguntar qual é o sentimento do paciente, o que ele sente no momento atual. Qual é a ligação de abertura dessas duas coisas. Né? Então a descrição fenomenológica ela sempre está ligada à afetividade, ao sentimento. Ela não trabalha na racionalidade, porque a racionalidade ela é superficial. Ela traz respostas já prontas e que vieram lá de baixo, da afetividade. A afetividade já tomou o controle, já decidiu e a racionalidade apenas coloca isso em campo. Então não adianta a gente só trabalhar a racionalidade, porque a gente já está trabalhando aquilo que já é sedimentado pela afetividade. A afetividade vai sedimentando as coisas e depois elas se manifestam na racionalidade. Mas o cerne da questão, o cerne do ser do paciente, está
na afetividade, está no coração do paciente e não no cabeção, como eu gosto de brincar. Então, para ilustrar, eu vou dar um exemplo clínico, porque eu acho que o exemplo clínico ajuda a perceber como a descrição fenomenológica pode ser feita numa consulta. Vou falar de um paciente hipotético, tá bom? Um rapaz na casa dos seus 25 anos com depressão profunda. E ele vive sozinho num apartamento, não consegue se relacionar, não tem um relacionamento afetivo com ninguém, está distante, mora em outro país, está distante dos pais, por exemplo, e da família de origem. E o trabalho é um trabalho que ele leva com a barriga, porque ele não vê sentido naquele trabalho. E ele vai caindo numa depressão cada vez mais profunda e está medicado já, a ponto de só conseguir trabalhar medicado. Ele chega para consulta comigo, né, dessa maneira, e a primeira coisa que eu observo é a postura na espacialidade, o modo como ele está no espaço. Curvado, rebaixado, com uma tristeza que eu sinto no meu sentimento a tristeza dele. Não é algo que eu só vejo na espacialidade, no modo como ele está na espacialidade, mas na minha afinação afetiva eu também percebo, eu sinto aquela atmosfera triste. E nós começamos as consultas e ele até fala, ele tem um bom desenvolvimento, e nós começamos a perceber, pelas descrições que ele vai fazendo, que ele se sente muito desmotivado, o sentimento dele não vê sentido nas coisas, e isso está minando a energia dele. Ou seja, a depressão, ela simula uma doença na pessoa. A pessoa começa a se sentir doente mesmo fisicamente estando bem. Por quê? O que está adoecido é o ser do paciente, não é o físico. Só que uma hora ou outra isso começa a se revelar no físico, né? Então aqui tem uma ponte muito importante entre o ente e o ser do paciente. O ser do paciente é que traz muitas vezes aquilo que adoece o ente, que é o corpo. E isso aqui tem uma conexão muito importante que lá na frente vocês vão perceber. E eu recebo esse paciente e uma das coisas que eu faço com ele são trabalhos de vivências que descem mais para a afetividade, porque ele não se lembra de nada que pode ter trazido aquilo, ele não tem nenhuma memória cognitiva disso, e nós fazemos alguns exercícios, algumas vivências neurofenomenológicas, em que a gente vai trabalhar a gravidade, a respiração, a frequência cardíaca e trazer uma energia maior no corpo dele, para o corpo dele, por conta dessa descrição fenomenológica do modo como ele está no espaço. E através disso, ele começa a sentir alguma diferença na sua energia. Ele começa a se sentir um pouco mais energizado. Isso demora um tempo para a gente fazer esse tipo de trabalho, mas quando a gente faz, acontece um fenômeno muito interessante que a gente chama de bottom to up, ou seja, vem do corpo para a mente. Algo que mexeu nele, no corpo, que a gente nem sabe o que foi, mas que desperta nele algo mental, uma memória que estava velada e que foi revelada para ele do nada. Mas não foi do nada, foi por conta desse trabalho mais somático, mais corporal e mais afetivo que a gente fez. Porque essas memórias estavam veladas nesse nível, no nível mais somático, no nível mais afetivo. E veio e se revelou no cognitivo, né? E a partir daí a gente consegue trabalhar essa memória, né? E a gente trabalha essa memória que virou cognitiva, que antes não era, e essa memória é uma memória traumática, por exemplo. E a partir desse momento, a gente começa a perceber que toda a tonalidade afetiva que abre mundo como mundo para ele é uma tonalidade afetiva afinada no medo, e na dor, e no sofrimento, e na tristeza. Porque algo importante aconteceu na infância. Algo que ele não se lembrava, mas que deixou uma marca afetiva muito forte nele. E uma marca somática também. Como nós somos abertura, quando algo vem ao nosso encontro, ele nos atinge em todo o nosso ser. E o nosso ser tem a parte cognitiva, tem a parte afetiva e tem a parte corporal. Ele ainda era muito pequeno para a parte cognitiva absorver aquilo e guardar aquilo na memória cognitiva. Então, aquilo que aconteceu tocou no coração dele, tocou nos afetos, nos sentimentos, que não estão dentro da temporalidade. Então aquilo ficou sempre presente, porém velado. E no corpo também, o fechamento, toda essa descrição que a gente falou. A partir daqui, a gente trabalha
para que ele consiga rearticular esse sentido que está tão impregnado nele, que está tão sedimentado. E nesse momento a gente começa a trabalhar com reflexão, com autoconhecimento, com outras vivências e exercícios específicos para trazer ele para um outro modo de ver a vida. Ou seja, como se ele estivesse usando os óculos da tristeza, a afinação afetiva dele era na tristeza, então isso resultava no trabalho, isso resultava nos relacionamentos, e de repente a gente vai, aos poucos, tirando esse óculos afetivo dele, tirando esse óculos da tristeza e colocando uns óculos da realidade, daquilo que realmente acontece na vida dele, na existência dele. E ele aprofunda isso a cada vez mais. É um paciente corajoso, que vai até o fundo do seu ser, que aprofunda mesmo a terapia. Eu estou dando um exemplo aqui baseado em fatos reais, assim, né, mas escondendo e omitindo várias coisas, mas que trazem um paciente que está nessa vontade de rearticular sentidos mesmo, que quer melhorar, né? Porque isso é importante também, a pessoa ter essa motivação. E em determinado momento ele começa a sentir um bem-estar maior, né? E começa a sair, começa a conseguir articular a existência dele de uma outra forma, ainda com muita tristeza envolvida, muita insegurança, mas aos poucos ele começa. E chega um ponto em que tudo começa a se rearticular na existência dele. Né? Ele conhece uma pessoa e começa a namorar com essa pessoa. Ele muda de trabalho e vai para uma empresa que dava mais estrutura para ele. Ele começa a ganhar mais dinheiro com esse trabalho. Ele começa a frequentar outros ambientes em que a bebida, o cigarro, o álcool não eram tão frequentes. Ele começa a sair de uma tonalidade afetiva que estava afinada na tristeza para uma tonalidade afetiva diferente. E isso vai construindo um novo ser nele mesmo. E isso vai abrindo o ser dele para outras possibilidades, diferentes daquelas possibilidades que ele estava preso antes. E de repente ele já se casa, ele já consegue constituir família, ele consegue ser promovido nesse trabalho, ele começa a viajar o mundo com esse trabalho e começa a conhecer novas culturas. E isso é real. Essa parte aqui, estou falando de um paciente real que conseguiu isso. Conseguiu isso porque ele teve coragem de descer até a sua profundidade do seu ser e a rearticular o sentido a partir do ser e não do ente. E quando a gente consegue rearticular o sentido a partir do ser, a gente deixa de estar doente e passa a ser um ser no mundo mais pleno, mais fluido e que vê as possibilidades possíveis e não fica preso em únicas possibilidades. Né? Então, essa é uma pequena descrição fenomenológica que passeia pelas memórias cognitivas, afetivas e somáticas ou corporais e que dão uma outra dimensão para o trabalho terapêutico, uma dimensão real de todo o ser do paciente e não apenas doente, não apenas do corpo ou da cabeça ou dos pensamentos. É uma outra forma de ver a psicoterapia, porque ela não se apega simplesmente à biografia, ao relato biográfico do paciente e tenta, de forma cognitiva, encontrar causas e efeitos, causalidade, né, da física clássica. Não, aqui a gente já trabalha num outro âmbito, num âmbito da afetividade e num âmbito corporal, em que tudo vai se articulando para que o paciente tenha um novo modo de se abrir para o mundo, uma nova tonalidade afetiva que abre mundo de forma diferente para ele. Então, a primeira coisa a se ver numa descrição fenomenológica é aquilo que move o paciente a estar em terapia e aquilo que move o paciente a querer chegar em determinado lugar, né? Porque uma coisa é o discurso e a narrativa do que ele fala, outra coisa é as ações que ele toma e aquilo que o sentimento dele diz. Por isso, a gente tem que se abrir para esse encontro de uma forma a poder se afinar afetivamente com aquele paciente que chega. Isso vai fazer toda a diferença, né? Então, nós não usamos diagnósticos fechados, nós não usamos a causalidade clássica da física clássica, nós estamos numa outra linguagem, na linguagem afetiva. E o terapeuta que usa a fenomenologia, ele precisa ir além dos livros, além da teorização, além do intelectualismo vazio e chegar à experiência de vida, às vivências, porque é nas vivências que a gente vai ter os resultados mais fantásticos na nossa clínica e vai poder auxiliar os pacientes e nos tornarmos mais seguros, uma referência no nosso trabalho, porque é um trabalho diferente de tudo o que há na psicologia moderna.
É um trabalho que resgata a verdadeira essência do que é ser terapeuta e traz motivação para a gente de fato auxiliar as pessoas saindo do lugar comum, saindo daquilo que todo mundo faz e que não está funcionando. Porque se a gente for ver a quantidade de pessoas que estão adoecendo mentalmente, que estão com privações existenciais gravíssimas, e cada vez mais temos mais técnicas, mais teorias, mais remédios, mais medicação, e parece que só piora. Então a gente precisa mudar o modo como a gente vê e descreve o nosso paciente. E a descrição fenomenológica ajuda muito nisso. Só que é preciso um salto de coragem para ir para o desconhecido, para respeitar o mistério do paciente, para respeitar as incertezas e ter uma tolerância a essas incertezas. E isso exige coragem do terapeuta e um trabalho interior, um trabalho de autoconhecimento próprio. E isso é uma caminhada muito legal de fazer, muito recompensadora, mas exige coragem. Se você tiver coragem, dá um like aqui, comenta nesse vídeo e subscreve o canal para você receber mais vídeos como esse.